esse culto maravilhoso, desta noite maravilhosa, e fala, meu Pai, aos nossos corações, para que a palavra do Senhor venha alimentar o nosso espírito e as nossas almas, nesse momento maravilhoso, meu Pai. Graças te damos, ó Pai Todo-Poderoso, por esse momento, meu Pai, em que nós lemos a sua palavra, nós esperamos o Senhor nesse momento falar conosco para alimentar o nosso espírito e as nossas almas nesse momento maravilhoso, em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. Os irmãos podem se sentar, pode louvar o Senhor com as palmas, bem alegre, nesse momento maravilhoso, glória a Deus, aleluia. Graças a Deus, aleluia. Glória a Deus, meus irmãos, glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus nos fala aqui nessa noite sobre quando Jesus, glória a Deus, estava aqui na terra, glória a Deus, aleluia. Vamos começar, meus irmãos, desde o começo da mensagem, para os irmãos entender melhor o porquê que Jesus estava aqui no mundo, glória a Deus, Ele sendo Deus também, tendo as moradas celestiais maravilhosas, mas o motivo, meus irmãos, que Ele desceu aqui na terra, glória a Deus, aleluia, porque foi isto, meus irmãos, que a palavra de Deus fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, seu único Filho, glória a Deus, aleluia, para morrer por nós aqui na cruz, glória a Deus, aqui na terra, glória a Deus, para que todo aquele, meus irmãos, que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, tem direito na salvação e na vida eterna, meus irmãos, aleluia. Mas aqueles que desprezar o Filho de Deus, meus irmãos, será condenado também para a condenação do sofrimento, do inferno, meus irmãos, porque, meus irmãos, aleluia, o amor de Deus, Deus sempre está, glória a Deus, provando para nós que tem muito amor no ser humano, porque quando Deus fez o ser humano, meus irmãos, no início do mundo, glória a Deus, Ele fez o ser humano com muito amor, muito carinho, para nós viver na presença dEle, meus irmãos, para nós seguir os ensinamentos dEle, porque Deus, meus irmãos, daqui dessa terra tem coisa melhor para nós, que é a salvação e a vida eterna, para morar no céu com Ele para toda a eternidade. Glória a Deus, aleluia. Por isso, meus irmãos, nós devemos valorizar o que Deus tem entregado para nós seguir, que é o Evangelho Santo dele, que é o caminho santo e abençoado, porque é o único caminho, meus irmãos, que nos conduz à salvação e à vida eterna. Glória a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, Deus sempre demonstrou seu amor para o ser humano, glória a Deus, aqui na terra, porque quando Deus fez o ser humano, meus irmãos, fez o primeiro homem, que era o Adão, glória a Deus, aleluia, Deus mostrou um amor tão grande, meus irmãos, por nossas vidas, pela vida do ser humano, porque, glória a Deus, aleluia, o próprio Deus olhou bem para o seu Filho, olhou bem para o Espírito Santo e falou para eles, meus irmãos, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, glória a Deus, aleluia. Aí os irmãos podem ver o amor tão grande que Deus tem pelas nossas vidas, e fez nós, meus irmãos, parecido com Ele, a imagem, a semelhança do Deus Altíssimo, glória a Deus, aleluia. Mas isso, meus irmãos, glória a Deus, veio aumentando as pessoas, veio tendo as descendências, meus irmãos, e de repente o povo começou a destruviar, meus irmãos, dos ensinamentos de Deus, continuou, meus irmãos, desprezando o que Deus ensinou, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Então começou a entristecer o coração de Deus, e ali veio, meus irmãos, pelo mundo afora, de lá para cá, glória a Jesus, aleluia, e chegou um ponto, meus irmãos, que a palavra de Deus diz que Deus arrependeu de ter feito o homem, glória a Deus, aleluia. Então chegou a certo ponto, meus irmãos, que Deus usou Noé para pregar a palavra dele, para que aqueles que se arrependessem e convertessem seriam salvos, meus irmãos.
mas o povo ainda continua com a rebeldia contra Deus e contra a palavra de Deus, meus irmãos. Então, meus irmãos, Deus mandou Noé fazer a arca, glória a Deus, para que aqueles, meus irmãos, que aceitaram viver para Ele, ia ser salvo, ia ser tirado daquela destruição do dilúvio, meus irmãos. Então o povo continuou com a mesma rebeldia, meus irmãos amados, e só a família de Noé que servia a Deus ali. Então Deus, meus irmãos, salvou somente a família de Noé naquela arca, meus irmãos, aleluia, e o resto do povo, glória a Deus, aleluia. Grande Deus, Todo-Poderoso, aleluia. E o resto do povo, meus irmãos, que não queria compromisso com Deus, morreram tudo, meus irmãos, afogados no dilúvio, glória a Deus, aleluia. E depois, meus irmãos, Deus continuou a criação novamente, depois do dilúvio, glória a Deus, aleluia. E o povo, meus irmãos, continuou, glória a Deus, desprezando os ensinamentos que Deus deu, porque a vontade de Deus, meus irmãos, era de libertar e salvar a todos, glória a Deus, aleluia. Mas que todos viessem, meus irmãos, com arrependimento e se convertessem ao caminho do Senhor, à palavra de Deus, aleluia. Porque Deus tinha, meus irmãos, e tem coisa muito melhor para nós lá no céu, meus irmãos, que é a salvação, a vida eterna e morar com Deus para toda a eternidade, meus irmãos, aleluia. Então, meus irmãos, o povo continuou, glória a Deus, com a rebeldia, igual está até no tempo de hoje. Então, meus irmãos, o que Deus fez? Resolveu enviar seu Filho amado, Jesus Cristo, aqui na face da terra, meus irmãos amados, para fazer a obra de Deus, pregar a palavra do Senhor, para ver, meus irmãos, se ao menos assim o povo se arrependesse e se convertesse ao Senhor, meus irmãos. Mesmo assim, meus irmãos, o povo ainda continuava até mesmo blasfemando do Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia. E o mundo, meus irmãos, não mudou nada, ela vai do mesmo jeito. Muito difícil, meus irmãos, uma pessoa aceitar Jesus, aceitar o caminho de Deus, até mesmo no tempo de hoje, meus irmãos amados, glória a Deus, aleluia. E Deus, na vontade tão grande de salvar a todo ser humano, meus irmãos, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Então, meus irmãos, Deus enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, aqui, meus irmãos. Então chegou um certo tempo, glória a Deus, quando Jesus estava aqui na terra, meus irmãos. Então surgiu esse homem, Nicodemos, que a Bíblia disse que é príncipe dos judeus, aleluia. E esse homem, meus irmãos, se ele era príncipe, hoje em dia, meus irmãos, talvez podia ser um presidente, igual tem de hoje em dia, meus irmãos. Naquele tempo eles falavam rei, falava príncipe, mas hoje em dia presidente, prefeito, essas coisas assim, diferente, meus irmãos. Então a palavra de Deus diz que ele veio até Jesus, até mesmo de noite, meus irmãos, glória a Deus, aleluia. E eu creio que ele teve o coração até mesmo perturbado assim, meus irmãos, com medo de perder a salvação da sua alma, e foi até mesmo de noite até Jesus, para saber de Jesus que tinha que fazer para herdar o reino do céu, glória a Deus, aleluia. Mas disse a palavra de Deus, meus irmãos, que Jesus, como conhece o profundo e escondido da vida de todo ser humano aqui na terra, ele chegou, meus irmãos, agradando a Jesus, falando que, glória a Deus, via que Jesus era de Deus, porque ninguém fazia esses sinais que ele fazia se Deus não fosse com ele. E Jesus conhecia a vida dele, conhecia tudo, meus irmãos, porque antes de nós nascer aqui na terra, ele já conhecia nossas vidas, meus irmãos amados. Então Jesus já falou logo para ele, glória a Deus, aleluia. Na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. E disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Glória a Deus, aleluia. Jesus, meus irmãos, estava explicando as coisas espirituais para ele, as coisas
celestiais, meus irmãos, e ele não estava entendendo, porque, meus irmãos, nós vemos que as pessoas talvez formam para presidente, para uma coisa ou outra, eles entendem, meus irmãos, das coisas do mundo, mas eles não são servos de Deus, não são convertidos, meus irmãos, talvez nem leiam a Bíblia, então eles não entendem das coisas do céu, não entendem das coisas celestiais. Glória a Deus, aleluia. Mas aí, meus irmãos, Jesus tornou a falar para ele: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Meus irmãos, é muito importante, meus irmãos amados, a pessoa, glória a Deus, ter um novo nascimento na presença de Deus, meus irmãos amados. O que é ter um novo nascimento, meus irmãos amados? Talvez a pessoa não é convertida ainda, a pessoa fica iludida, meus irmãos, com as coisas do mundo, com as ilusões, com as vaidades do mundo, meus irmãos. Então, glória a Deus, a pessoa precisa ter um novo nascimento para fazer parte do reino de Deus, para poder, meus irmãos, ter direito na salvação e na vida eterna, meus irmãos amados. É isso que Jesus estava ensinando para ele, glória a Deus, aleluia, porque ele entendia somente das coisas terrenas, mas Jesus queria ensinar para ele as coisas celestiais, as coisas santas, para que ele podia, meus irmãos, se converter e obedecer a palavra de Deus e ter direito na salvação e na vida eterna. Glória a Deus, aleluia. Por isso, meus irmãos amados, glória a Deus, Jesus disse que é necessário as pessoas no mundo, todo ser humano, meus irmãos, nascer da água e do Espírito, glória a Deus, para poder entrar no reino de Deus, aleluia. Porque, meus irmãos, nascer da água é quando a pessoa se converte ao Senhor Jesus, glória a Deus, e está obedecendo a palavra de Deus, está tendo comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. E de repente, meus irmãos, a pessoa passa pelo batismo nas águas, meus irmãos. Ali, meus irmãos, ele está nascendo de novo, nascendo da água, meus irmãos amados, através do batismo nas águas. Glória a Deus, aleluia. Porque, meus irmãos, depois que a pessoa sai da água batizada ali, meus irmãos, ele sai dali uma nova criatura, meus irmãos amados. Todos os seus pecados, todos os seus erros, fica ali, meus irmãos, nas águas, e a pessoa sai dali renovada, meus irmãos, sai dali uma nova criatura, na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Mas aquele, meus irmãos, que é nascido do Espírito, meus irmãos, também, glória a Deus, aleluia, ele se entrega as suas vidas de corpo e alma e espírito nas mãos de Deus, aleluia, e passa, meus irmãos, aleluia, viver somente de acordo com a vontade de Deus, meus irmãos. Passa, meus irmãos, viver de acordo com a Escritura Sagrada do Senhor, glória a Deus, aleluia. Ali não pertence mais às ilusões do mundo, mas ali, meus irmãos, o coração daquele irmão, daquela irmã, está voltado somente para as coisas santas de Deus, para as coisas do Evangelho do Senhor, meus irmãos, glória a Deus. Está invocado só mesmo com as coisas celestiais, meus irmãos. Assim, meus irmãos, ele nasceu do Espírito, glória a Deus, aleluia. Porque, meus irmãos, antes, quando era nascido do Espírito, ele era iludido com as coisas do mundo, meus irmãos, que não leva ninguém à salvação, nem à vida eterna, mas as coisas do mundo só levam à condenação, meus irmãos amados. Portanto, a palavra de Deus disse, meus irmãos, que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus, aleluia. E aquele que é inimigo do mundo é amigo de Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus, aleluia. E assim, meus irmãos, aquele que é nascido de novo leva uma vida espiritual, mas aqueles, meus irmãos, que é nascido da carne,
é carne, igual a palavra está falando, só preocupa com aquilo que não agrada a Deus, meus irmãos, mas aquele, meus irmãos, que se entrega de corpo e alma para Jesus, meus irmãos, ele só faz o que agrada a Deus, e Deus se alegra com aquele servo, com aquela serva, em nome de Jesus, meus irmãos. E ali, meus irmãos, glória a Deus, ele está preparado para entrar no reino de Deus, em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vamos bater as palmas para Jesus.